Me responda sinceramente. Quando você está triste, quando você está angustiada, qual é a primeira coisa que você faz? Você leva essa angústia ao Senhor, essa tristeza ao Senhor em oração, ou você pega o seu celular para distrair a sua mente? Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn. Nesse canal nós falamos sobre assuntos da vida cristã. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a nossa relação com os nossos telefones celulares, com as telas de forma geral. O vídeo de hoje é mais uma conversa mesmo. Hoje me veio essa frase: quando o celular é onipresente, mas Deus não é. E aí eu corri logo para anotar no Notion para eu escrever um roteiro, mas eu pensei, não, acho que eu vou já gravar para ser uma conversa mais fluida entre mim e as meninas. Porque, gente, sempre que eu penso a respeito da forma como eu tenho usado o meu celular, as telas de forma geral, a forma como eu tenho lidado com as distrações tecnológicas do nosso tempo, eu sempre chego à mesma conclusão. Eu sempre chego à conclusão de que eu passo tempo demais no meu celular, de que eu ando buscando distração muitas vezes. E isso me traz essa tristeza e eu quero trazer isso também para vocês repensarem acerca disso. Porque a gente sabe, né, que a gente tem um mundo de distrações na palma da nossa mão, que é o nosso celular. E tantas outras ferramentas, tantos outros tipos de tela. Aqui, por exemplo, a gente tem uma televisão, mas a gente não tem canal nessa televisão. Então, a televisão a gente mal usa só quando tá eu e Samuel para assistir algum filme ou algo assim. Mas os nossos computadores, os nossos celulares, a gente usa bastante, até porque são ferramentas de trabalho. Mas eu, por exemplo, falo por mim que eu uso muito mais para distração do que como eu deveria usar como ferramenta de trabalho, né? Então, apesar de eu já ter chegado a essa reflexão muitas outras vezes e me levou a tomar atitudes como, por exemplo, ter uma hora para começar a usar o celular, uma hora de parar de usar o celular. Isso me ajuda bastante. Eu já conversei com vocês sobre esse assunto várias outras vezes, né? Tem vídeos aqui no canal sobre essa nossa relação com a tecnologia, porque é algo que eu lido, eu sofro e então eu busco ler mais sobre, eu busco colocar em prática algumas coisas e as coisas que vêm me ajudado, que têm me ajudado, eu quero compartilhar com vocês. Mas hoje é mais um vídeo desabafo, sabe? Reflexivo para a gente pensar realmente acerca da nossa relação com os nossos celulares, principalmente. Essa pergunta que eu fiz para vocês no início do vídeo é algo que se reflete na minha vida, é algo que eu percebo em mim muitas vezes, de que quando eu estou triste, muitas vezes o meu consolo, em primeiro lugar, é o meu celular. É distrair a minha mente. Quando eu estou com dor, por exemplo, com cólica, como eu estou hoje, a minha vontade é só ficar na cama, mas não é só ficar na cama com dor sofrendo, é ficar na cama com dor sofrendo e mexendo no celular. Eu não sei se vocês se identificam com isso, mas isso é uma realidade aqui e é algo que eu tenho pensado bastante e levado isso ao Senhor. Então eu trouxe aqui também para a gente conversar sobre isso. Lá no Salmo 139, que é um dos meus preferidos e é um salmo lindíssimo, a partir do versículo 7, o salmista vai dizer assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Nesse salmo a gente vê a soberania de Deus em nos criar, em conhecer o nosso coração, em nos tecer no ventre da nossa mãe, em saber o que há no íntimo do nosso ser. Mas também nessa parte nós vemos que o Senhor é onipresente. E esse não é o único texto na Bíblia que nós vemos isso, né? Diversos outros textos vão nos mostrar
que o Senhor está presente em todos os lugares, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e que Ele está presente em nosso meio, onde quer que a gente esteja. E muitas vezes nós desprezamos isso. Muitas vezes nós não vivemos conscientes da presença do Senhor, onde quer que a gente vá. Pare para pensar. Se a gente realmente tivesse esse entendimento de que nosso Senhor está aqui. O Senhor me conhece. Ele é o único que me conhece, Ele me conhece mais do que eu mesmo. E Ele está aqui. Enquanto eu passo por essa dificuldade, enquanto eu passo por essa dor, enquanto eu passo por esses momentos de alegria, enquanto eu passo por esses desafios da minha vida, se a gente tivesse de verdade esse entendimento, seria ao Senhor, em primeiro lugar, que nós iríamos procurar. Antes de... Até estou passando por um momento difícil, quero mandar uma mensagem para uma amiga. Hoje em dia tem até isso, né? De não, vou compartilhar nas redes sociais, falar o que de tão ruim aconteceu comigo. E não há nenhum problema, pelo menos eu não vejo. Claro, alguns casos acho que não deveriam ir para as redes sociais, mas eu não vejo nenhum problema. Eu acho até que é bom e que pode ser um instrumento do Senhor quando a gente compartilha com as pessoas a nossa dor, a situação que a gente está passando. Então, nossa, estou passando por uma situação, eu quero compartilhar isso com a minha irmã, eu quero compartilhar isso com a minha amiga, e pedir a oração delas, pedir conselho delas. E o Senhor pode usar, o Senhor usa, na verdade, esses meios, né? As pessoas que, sejam elas cristãs ou não, mas claro que a gente sempre vai buscar o conselho daquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, né? Mas sim, o Senhor também pode usar alguém que não conheça a Deus para ser um instrumento dele para nos ajudar. Só que isso vai acontecer, ou pelo menos isso deve acontecer, só que o primeiro lugar que a gente tem que procurar é naquele que a gente diz ser o nosso consolo, a nossa rocha firme, o nosso lugar seguro, que é o próprio Deus. Mas o que é que a gente faz? Nós dizemos que vivemos corandel, né? Vivemos diante de Deus, e sim, de fato, nós vivemos diante de Deus, mas o viver corandel é a gente viver conscientes de que nós estamos diante de Deus. Viver uma vida de entrega ao Senhor em todas as situações da nossa vida. Então, no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de alegria, no momento de desespero, no momento de desafios da nossa vida, se nós estamos conscientes da presença de Deus, nós vamos primeiro recorrer a Ele. Mas muitas vezes, a quem nós recorremos, ou melhor, ao que nós recorremos, é aos nossos telefones celulares. Muitas vezes a gente diz que não tem tempo para orar, a gente diz que não tem tempo de ler a Bíblia. Nossa, minha rotina está muito corrida, olha, eu acordo cedo, já tenho que sair porque senão eu perco o ônibus e depois eu vou trabalhar e chego em casa tarde, ou eu saio do trabalho, depois eu ainda vou para a faculdade, chego em casa exausta, Evelyn. Eu não consigo ter um tempo para orar, eu não consigo ter um tempo para ler a palavra de Deus. Tudo bem, eu entendo, realmente a sua vida é muito corrida. Mas você tem tempo para mexer no seu celular? Você tem tempo para ver os stories? A oração, não, mas os stories estão em dia. Zerados. Por quê? Porque, gente, de fato, tem pessoas, e talvez seja o seu caso, que realmente tem uma rotina muito corrida. Nesse sentido de acordar muito cedo para pegar um ônibus, se deslocar para muito longe, e aí vai, trabalha e passa o dia todo no trabalho, às vezes depois tem que estudar, vai para a faculdade e chega tarde em casa. Eu tive uma rotina parecida, né, na época da faculdade. Eu estudava, meu curso era de noite, mas de tarde eu tinha
Eu pegava algumas disciplinas à tarde e de manhã eu tinha iniciação científica, então eu chegava muito cedo na faculdade e chegava muito tarde, eu chegava às 11 horas em casa e só queria capotar. Então eu sei, imagine ainda quem tinha um trabalho também, né? Eu sei que muitas vezes a rotina é esmagadora mesmo. A correria da vida nos esmaga muitas vezes, mas ela vai nos esmagar ainda mais se a gente não tiver alicerçada no Senhor. E aí por isso que eu pergunto assim, tá, ok, é bem corrido, mas os stories estão em dia? Sim, estão. Então você tem tempo sim, você só não prioriza o Senhor. Ah, mas eu vejo os stories no deslocamento do ônibus. Eu tô ali no ônibus e aí eu vou usando o celular para distrair. Tudo bem, não tem problema, tá? Não tem problema nisso. Mas será que naquele momento você não poderia ligar sua mente no Senhor? Você não poderia, porque o Senhor está presente em todos os lugares. Percebe o ponto? O ponto que eu quero trazer é que às vezes a gente limita Deus a um espacinho e aí quando a gente sai, Deus não tem como eu falar com Deus porque eu tô na correria, eu tô um monte de gente aqui, eu tô no trabalho, eu tô, mas o celular tá ali comigo. Por isso esse ponto, esse título, né, de quando o celular é onipresente, mas Deus não é. Muitas vezes nós fazemos do nosso celular onipresente, no sentido de que em todo lugar que a gente vai, até no banheiro, a gente vai com o celular na mão. Esses dias eu estava vendo, tem até uma capinha para celular para pendurar no box do banheiro. Para enquanto você estiver tomando banho, meu Deus. Sério, olha o nível que a gente chegou de dependência do nosso celular, de onipresença do nosso celular. Entende o ponto? Poderia no banho usar para estar louvando ao Senhor, para estar orando. Sabe, eu não consigo parar. Tudo bem, eu estou num momento da minha vida que está muito corrido, mas Deus está presente onde quer que você vá. Então larga o celular um pouco e eleva a sua voz ou o seu pensamento ao Senhor. Fale com Ele. Use o seu celular para ouvir. Bota ali o aplicativo da Bíblia enquanto você está no ônibus e ouvindo. Entende? Muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, nós buscamos o nosso celular. A nossa companhia é o nosso celular. Na tristeza, a gente recorre ao celular. Na alegria, a gente quer compartilhar. Às vezes, antes de agradecer a Deus por algo que o Senhor nos deu, a gente quer postar o que a gente recebeu. Você percebe a seriedade disso? É muito triste. Eu acho muito triste. E é algo que a gente precisa repensar, minhas irmãs. É algo que a gente precisa refletir. Pedir perdão ao Senhor por muitas vezes que nós fazemos do nosso celular onipresente e desprezamos a onipresença real desse Deus grandioso, poderoso, que nos teceu no ventre da nossa mãe, que conhece o nosso interior, que nos conhece por dentro e por fora, que derrama a sua graça abundante em nossas vidas todo santo dia. Muitas vezes nós desprezamos isso. Que o Senhor nos ajude, que pensemos sobre isso, que nos arrependamos, porque estamos pecando contra o Senhor. Que Ele nos ajude a ter equilíbrio na forma como a gente usa o nosso celular. Que sempre a gente vá até Ele em primeiro lugar, não a coisas, mas ao Senhor eterno. Amém? Espero que essa conversa possa ter abençoado sua vida e assim como eu refleti daqui, tenho pensado bastante sobre isso. Que o Senhor possa usar isso para falar também ao seu coração. E que Ele gere mudança em nós. Não só agora, não só nesse momento que a gente está pensando nisso, mas durante toda a nossa vida. Amém? Deixe seu comentário aqui falando o que você achou, se você percebe isso também, você em algum nível, ou simplesmente deixa um emoji nos comentários para que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo relevante e possa entregar esse conteúdo para outras pessoas também, e essas pessoas possam ser abençoadas. Tá bom, minha cis? Obrigada por assistir até aqui. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.